Bom dia, Marcela, Elton e fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Já de madrugada, aqui em Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina, estamos eu e o Pedro Ivo aqui acompanhando a festa da torcida rubro-negra, enquanto tinha o jogo aí do Galo contra o Del Valle. Eles estão fazendo festa aqui, a torcida chegando em peso, a torcida rubro-negra. Flamengo que encerrou sua preparação hoje, treinando no CT do Defensa e Justiça em Ceballos, e no encerramento dessa preparação surgiu aí uma novidade que pode acontecer na escalação do Flamengo. Um reforço no meio de campo com a entrada do Saul e a saída do Luiz Araújo. A boa notícia é que o Léo Ortiz treinou normalmente, não sentiu nada e tudo indica que vai começar como titular. Bom dia já, um abraço para você, Pedro. Bom dia já é quarta-feira de decisão para Flamengo, para Racing de Conmebol Libertadores, decisão do primeiro finalista da competição. Um beijo para Marcela, para o Elton, para o fã do esporte. E sim, durante os últimos dias muito debate sobre o possível substituto de Pedro. Plata deve ficar com essa vaga, depois do debate sobre a participação do Léo Ortiz recuperado, deve ir a campo, e agora surge a informação também da dúvida no meio de campo, ter um homem a mais ali, o Saul, ou podendo ali o Felipe Luiz manter essa formação com um homem a mais de ataque. Luiz Araújo, por enquanto, vai carregar essa dúvida. Luiz Araújo for fora de parte do treinamento, Saul ali pelo meio de campo, tivemos Jorginho, né? Tivemos o Pulgar, tivemos a Arrascaeta, tivemos também o Saul nesse quarto homem de meio campo, reforçando o corredor central, e lá na frente é o Carrascal com o Plata. Carrascal muito bem no jogo de ida, e o Plata deve entrar na vaga do Pedro. Então, carrega até os últimos momentos, segura sem definição, para tentar fazer também uma confusão na cabeça do time do Racing. Esse é o Flamengo. O Flamengo que traz também, carrega uma vantagem, 1-0, o empate é dele aqui em Buenos Aires, em Avejaneda. É isso que o Felipe Luiz tenta ainda pensar ali, deixar para os últimos momentos. É um homem a mais, é povoar o meio de campo, é ter um pouco mais de aceleração com o Luiz Araújo para os escapes que pode ter ao longo do jogo. É o Flamengo se preparando em busca de mais uma final de Libertadores, Cícero. Flamengo que vai jogar com o seu uniforme principal, camisa rubro-negra, calções negros, e vamos então escalar o Flamengo, a provável escalação que o Felipe Luiz deve mandar a campo. Rossi no gol, uma pequena dúvida entre o Varela e o Emerson Royal, mas deve começar o Varela. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre a defesa, meio de campo com Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e essa dúvida que a gente só vai saber uma hora antes do jogo, Luiz Araújo ou o espanhol Saul, e na frente Carrascal e o Plata. Flamengo é favorito para conquistar a vaga ou há uma indefinição? Muito se fala do ambiente que o Flamengo vai encontrar hoje aqui em Avejaneda, né, no cilindro. Muita pressão, fumaça, sinalizador, o Racing não quer saber, tá falando isso de punição de Conmebol e tudo mais. É um ambiente hostil, é um ambiente que favorece o Racing, mas a gente não pode lembrar que na vantagem, na bola e no que se desenha taticamente o jogo, o Flamengo é superior. Para mim, minimamente favorito o Flamengo, sim. É isso aí, a torcida rubro-negra continua fazendo festa aqui em Puerto Madero. Voltamos aos estúdios. Beijo pra você, Marcelo. Um abraço no Elton e no Fã de Esporte, especialmente você, rubro-negro. Acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então, estou muito empolgado porque vem aí para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e tá pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Mandar um recado para aqueles que infelizmente sofreram essa tragédia que foi na vinda para cá e que não vão poder vir por motivos de saúde talvez, e torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível, e mandar para todos os flamenguistas em geral uma grande mensagem, que eles possam nos passar uma energia, mesmo quem não pôde estar aqui junto, mas que essa energia vai com certeza nos motivar muito a conquistar o resultado, e que a gente possa trazer esse resultado de mais uma final de Libertadores como um presente para esse dia tão importante. Estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido. Así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro, e nada, vamos dejar todo em cancha. Ok, mas é um Flamengo que já venceu a primeira partida. O Cícero Melo, ele lembra muito bem e ele fala sobre a atmosfera. Pedro Ivo também fala sobre isso, sobre a atmosfera que eles vão encontrar lá em Avejaneda. É claro que vai ser muito difícil,
mas ainda assim, você com a vantagem de 1-0, você tem que jogar como você sempre joga, porque a vantagem de 1-0 não é grandes coisas assim também, Elton. Sim, para mim é o jogo mais difícil do Flamengo na temporada. E olha que o Flamengo teve que vencer o Atlético, esse Atlético que foi para a final da Sul-Americana na Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV. O Flamengo enfrentou o Estudiantes e também foi um confronto difícil, foi para os pênaltis, né? O Flamengo conseguiu a classificação. O Flamengo enfrentou o Palmeiras, que é o grande desafiador também na Libertadores no Campeonato Brasileiro, e foi um jogo complicado, mas eu acho que o cenário montado para essa partida traz esse ingrediente de jogo mais complicado. O Flamengo tem uma vantagem, mas enfrenta o adversário que o fator casa faz muita diferença. Ok, de 23 partidas em casa, venceu 13. Ou seja, deixou de vencer 10. Sim. Não é um time muito dominante em casa. Mas na Libertadores, eleva o patamar. Parece outro time, né? O Racing é um time que a gente viu ali, né, nos mata-matas. Ano passado passou pelo Corinthians com autoridade, enfrentou o Cruzeiro fazendo também um primeiro tempo ali de muita imposição na final, né, da Sul-Americana. E a gente sabe que é um adversário que em casa faz muita diferença. E sem contar a Recopa também, né, contra o Botafogo. Mas a vantagem tem que ser levada em consideração, Marcelo. É um time que é bem experiente, não só em Libertadores, mas em grandes jogos. Muitos disputaram Champions League, outros estavam na Europa há pouco tempo, estão habituados a esse tipo de jogo, do tamanho desse jogo. E eu acho que é um Flamengo que é tão dominante com a bola nos pés, que se fizer a versão simeonista do Felipe Luiz, não levar gol, vai para a final da Libertadores. É claro que não tem essa vocação de se defender. É isso mas que eu ia falar, não dá para entrar pensando nisso também. Não dá, e contra Estudiantes foi a mesma coisa, né? Não dava para pensar dessa forma. Mas, se conseguir fazer a defesa funcionar, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Né? É um time que sofre poucos gols. Se conseguir fazer essa defesa do Brasileiro e ir para a Libertadores, vai estar na final e mais uma final da competição. Mas é um jogo muito difícil. Repito, para mim, o jogo mais difícil do Flamengo no ano. Pois é, a gente viu, inclusive, o torcedor do Racing fazendo toda a sua festa e não era jogo ali não, tá? É simplesmente uma festa antes dessa partida, 2 dias antes da partida do Racing contra o Flamengo. Eles sabem que eles precisam tirar essa vantagem do Flamengo, porque venceu o rubro-negro, venceu no Maracanã por 1-0. Bom, temos o time, o provável time, o Elton estava falando sobre a defesa do Flamengo, que é a defesa do Campeonato Brasileiro menos vazada. O Luiz Araújo, ele traz essa questão também, né, Marcelo? Um canhoto que joga pelo lado direito, ele costuma ser muito incisivo, né, de trazer a bola para dentro, bater de perna esquerda, é bom na bola parada, muitas assistências. O Racing joga com 3 zagueiros e 2 laterais presos, ou seja, você ter 2 pontas também para abrir o campo é importante. O Plata, como falso 9, não tendo o Pedro, é uma opção também. O Plata fez isso no Mundial, já fez alguns jogos nessa temporada pós-Mundial também, enquanto o Pedro não conseguia recuperar a posição. Então não é nenhuma novidade esse time do Flamengo. O sistema defensivo, tendo o Alexandro do lado esquerdo, sustenta mais também, porque é um cara que pode fazer muito bem esse terceiro zagueiro pela esquerda. Né? Até porque o Almendra, o Martirena, o Nardoni, são caras que buscam os lados do campo, né? Esses caras também têm muita habilidade para jogar pelos lados, então o Flamengo vai sofrer muito por ali. Se a defesa funcionar muito bem, vai sair classificado de um jogo bem complicado e ir para a final, ou contra Palmeiras ou contra a LDU, que aí já é outra história. Mas eu acho que é um Flamengo bem equilibrado para enfrentar essa equipe do Racing. Pois é, e o Bruno Henrique no banco de reserva, acho que realmente é uma tendência também depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E veremos o que vai acontecer também com o Racing. Gustavo Costas, o treinador do Racing, ele é simplesmente uma lenda. Ele foi jogador, é torcedor, hoje treinador, e impressionante como os jogadores do Racing jogam por ele também. Porque o Pedro fala de uma coisa, Natália, que é interessante. Eu até vi, isso pode parecer meio loucura, porque é um comentário fora de um contexto e de um cenário do senso comum, que é... Eu ouvi é mais fácil o Palmeiras reverter do que aliás, o Flamengo. Eu posso falar aqui, que é do meu parceiro. Parceiro? O Sobis falou. O Sobis é meu. Eu gosto do Sobis. Não, vai embora. Deixa o Bruno, cada um. Tem que ser respeitado. Olha, não, volta aí, Pedro. Mas ele comentou. Não, tá maluco, tem que ser respeitada a vontade. Eu tô falando não sério, vim pra cá pra trabalhar. Eu falei. Não, mas todo mundo tem direito de opinar. Todo mundo tem direito de opinar. Mas ele tem que saber se é a vontade, se é a opinião dele ou se é a sua opinião, não, se é a sua vontade não falei nada. Realidade. O Palmeiras tem mais chance que o Flamengo. Eu vou pular daqui onde eu tô. Ô, Edu, para.
Não faça isso. Eu vou voltar, mas você promete pra mim que vai dosar um pouco essas loucuras. Claro, mas eu, Eduardo, acho que pode. A vantagem do Flamengo, obviamente, é muito maior que a do Palmeiras. Tô dizendo que citaram o Pedro Ivo não pode ir correndo, que nem eu corri no Monumento e montar lá, trepar no obelisco, ele não pode fazer não, isso. você é louco, cara. Que isso? Você enlouqueceu, cara. Tá maluco? Eu vou te deixar por último de novo. Ele não tá bem, Rouba relógio. Ontem foi aniversário dele, ele tá flutuando aqui, chegou a milhão. Como é que foi aquela história também? Que ontem ele chipou pra caramba, né? Ele torceu pelo Vini Júnior e pela Virgínia. Ontem ele foi no banho tosa, devolveram ele, a milhão aqui, foi bonitinho de ver. Totalmente cheiroso ontem, lacinho. Eu vou namorar. Falou aqui no ar, Mas voltando ao Flamengo, vamos voltar pro futebol, essa vantagem do Flamengo, o Pedro fala muito bem, parece que o Flamengo não tem vantagem. Não tem vantagem. Não te dá a impressão que o Flamengo empatou 0x0 aqui? Parece que o Flamengo perdeu de 3x0 no Maracanã e vai enfrentar um El Cilindro. E o Palmeiras ganhou fora. Assim, eu entendo, entendo não, né? Mas eu sei da capacidade do Palmeiras e da aposta que as pessoas fazem. E entendo que algumas pessoas têm questionamentos pelas últimas apresentações do Flamengo. O Flamengo, em determinado momento, sofreu com a bola aérea do Racing. Vai estar fora de casa, diante da torcida adversária. Mas o Flamengo tem uma vantagem. Claro. Se isso não for levado em conta, o Flamengo ele joga pelo empate. Eu também acho. O Flamengo ele pode criar, a gente vai falar, obviamente, amanhã, taticamente, de que o Felipe Luiz pode fazer ou idealizar. Talvez povoar o meio de campo, recuperar a bola e acelerar o jogo quando for preciso, se resguardar um pouco mais nessa questão aérea, ter um pouco mais de atenção. Mas eu não consigo mudar o equilíbrio de possibilidade de passar ou não. Não dá, Edu. Assim, respeito a opinião dos colegas, mas o Flamengo saiu daqui com 1x0, poderia ter feito mais, é verdade. Teve algumas oportunidades ali. Obturação. Mas tá rolando uma obturação aqui. Tem um dentista aqui perto, tá tendo uma obturação agora, tá difícil ali. O buraco é grande amanhã. O buraco é grande na vantagem do Flamengo ela tem que ser considerada. Tem 1x0. O Racing perde um jogador importante pro jogo da volta, né? Que fez a cirurgia no rosto, o Sousa. Então, assim, não dá para desconsiderar a vantagem. Mas é pequena. Então, a vantagem que ele construiu é impossível. Não tem nem cabimento. Prats, eu ia chamar o Bubu. Daqui a pouco o Pedro Ivo volta lá domingo. Tem uma questão só para o Pedro Ivo, mas pode ser por último. Quando ele voltar, A gente deu parabéns? Mas é uma questão jornalística, não é essas coisas sem pé nem cabeça que você fala. É uma questão jornalística. Não, é com pé, não tem cabeça. Na minha questão, tem pé, não tem cabeça envolvido. Prats, deixa eu te perguntar uma coisa. Cada coisa indo. Vamos seguir. Qual o tamanho da vantagem do Flamengo? Ela é importante, é boa. É boa vantagem. Agora, o Rafael, que foi brilhante no comentário, eu quero ressaltar a participação do Rafael. Ele tava meio triste, cara. Rubro-negro consciente, rubro-negro sabedor das dificuldades que o Flamengo vai enfrentar. Ele não tava meio Parabéns triste. a ele. Não tava triste, não. É a tensão antes da decisão. É a TPD. Tensão pré-decisão. Porque amanhã o bicho vai pegar no cilindro, né? E quando o bicho pega, sabe que... Quando o bicho pega no cilindro, amigo... O que acontece é o seguinte. Em relação aos desfalques, Edu, o Sousa pro Racing faz mais falta que o Pedro pro Flamengo. Porque a reposição não é a mesma. Você vai falar o seguinte, o Pedro não tem uma reposição à altura. Deveria ser o Juninho, mas o Juninho foi lá pro final da fila. O Plata é alguém que conhece ali, mas não é um centroavante, enfim. Das opções que tem para começar, Bruno Henrique é a mesma coisa. Agora, o Sousa no Racing, Edu, ele é um volante / zagueiro, tem boa saída de bola, sabe marcar muito bem, fez um grande jogo no Maracanã. Então, assim, acho que o desfalque para o Racing é mais pesado amanhã do que para o Flamengo. Até pela qualidade de um elenco comparado à qualidade de outro elenco. O Flamengo vai se ressentir do Pedro? Vai se ressentir. Mas não se compara ao Sousa para o Racing. O Sousa fora para o Flamengo é uma notícia.